Shalom Adonai, bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para deixar um devocional, uma palavra direto do coração de Deus para as nossas vidas. E a palavra que Deus confiou para mim nesta madrugada, nesse início de manhã, para mim estar compartilhando com vocês, se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz: Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som na movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indignado e perguntou: onde estás? E eu lendo esta passagem mais de uma vez, o Espírito Santo me falou algo muito interessante, muito profundo dessa vez. Ele me fez lembrar do que Adão e Eva tinham nas suas mãos, o que Deus colocou nas mãos dele. Deus colocou tudo que Deus criou nas mãos de Adão e Eva. E o mais interessante, Deus faz um jardim particular e coloca o homem e depois vem a Eva dentro desse jardim. Aí o relacionamento entre Deus e este casal era muito íntimo, muito profundo e muito intenso. A tal ponto que eu conjecturando, eu imaginando, que Deus, todas as vezes que ele vinha, descia do céu, ele conversava com o homem, com a mulher, creio que perguntava, mesmo sabendo de todas as coisas, mas sendo amigo íntimo de Adão e Eva, ele perguntava como foi seu dia, perguntava para Eva como é que foi seu dia, Eva. Era uma relação íntima entre o Eterno e esse casal. E vocês sabem o que aconteceu depois. Você sabe que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, ouviram a voz do maligno e escutaram mais a voz do maligno e esqueceram da voz de Deus. Mas, certa vez, Deus de novo, ele vai de novo descendo visitá-lo, seu amigo. E quando ele vai descendo, Adão, ele começa a ver a movimentação da presença de Deus no jardim. E quando ele começa a observar a movimentação, ele e Eva se escondem atrás das árvores. E isso é muito interessante porque Adão e Eva, quando eles não tinham pecado, não tinham errado, eles não se assustavam, não tinham medo da presença de Deus, porque eles estavam ligados inteiramente ao Eterno. Mas quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Eles simplesmente não sentiam mais a presença de Deus, mas viam a movimentação que Deus estava no recinto. Foi por isso que Adão e Eva se esconderam atrás das árvores. E Deus, mesmo sabendo aonde eles estavam, perguntou: onde estás? Sabe por que Deus pergunta para Adão e para Eva: onde estás? Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, porque Ele formou o homem, Ele formou o ser humano. Deus ele estava perguntando para Adão e Eva: onde estás? Porque eu, o Senhor, já não te sinto mais como sentia antes. É muito forte e profundo isso. Quando o pecado
domina o ser humano, quando o pecado domina cada um de nós, ou quando nós vivemos na prática do pecado. Isso é muito sério que eu vou falar. Quando nós temos pecado de estimações, e existe, vícios, pornografias, mentiras, fofocas, contendas, tudo isso são pecados se nós não deixarmos de ser transformados pelo poder do Evangelho, pela palavra e pela direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos criando um pecado de estimação. E quando nós deixamos esse pecado de estimação tomar conta de nós, nós podemos ir nos cultos, nas igrejas, e muitas das vezes nós vemos a movimentação de Deus dentro do ambiente, dentro da casa. Mas nós não sentimos mais a presença de Deus. Por que eu falo nós? Porque eu me incluo, você se inclui. O ser humano, ele é falho, é perfeito. Independente de você que está me vendo e ouvindo, que vai assistir esse vídeo, eu e você somos cheios de falhas, erros e pecados. Nós temos defeito, mas mesmo assim, Deus ele continua perguntando para aqueles que continuam no erro do pecado, no erro das práticas pecaminosas. Deus continua perguntando: aonde estás que eu não te sinto mais? Às vezes, colocamos roupas de crente, de cristão. Às vezes, e a maioria das vezes, talvez estou sendo muito objetivo, talvez, mas às vezes colocamos roupas e pegamos uma Bíblia, colocamos embaixo do braço e as pessoas contemplam, lá vai um santo homem de Deus ou uma mulher de Deus, mas o nosso coração e Deus sabe quem eu e você somos na presença dele. Sabe o que vai mostrar para as pessoas, para o mundo, que nós temos um relacionamento com intimidades com Deus? É o nosso bom testemunho. É nós saber que aonde os olhos humanos não contemplam, aonde os ouvidos humanos não escutam, existe um Deus poderoso. Quando nós estamos no secreto, no oculto, Ele contempla todas as coisas. Essa palavra vai doer. Mas o mesmo Deus que Ele faz a feridinha, Ele vai derramando bálsamo de cura. Sabe, Deus Ele não quer mais perguntar, talvez para mim, para você. E eu falo isso sem hipocrisia nenhuma. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou cristão, mas eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho pecados também. E muitas das vezes faz separação entre Deus e o homem. Mas Jesus ele chega no cenário e o sangue dele nos purifica de todos os pecados. Mas de quem, pastor? Daqueles que têm o coração arrependido. É por isso que nesses últimos tempos, nesses últimos dias, Deus tem chamado poucas pessoas para o evangelho do arrependimento, para o evangelho do reino. Então Deus ele não quer mais que eu e você se escondemos atrás de árvores, de problemas e situações que muitas das vezes Ele, o Senhor, quer resolver para nós e nós se escondemos. E o Senhor fica nos perguntando e te perguntando: aonde estás? Que eu já não te sinto mais. Aonde estás? Que quando você dobrava o seu joelho no leito da sua cama, eu estava pronto, inclinando os meus ouvidos lá no meu trono para escutar a tua oração. Aonde está que quando você abria as Escrituras, você deixava eu falar contigo? Aonde está que quando você se dedicava no louvor, no ensaio, a minha unção te tomava e você
manifestava a minha presença. Aonde está que quando muitas das vezes você tinha uma vontade sobrenatural de que chegasse o dia dos cultos para se entregar para mim sem reserva. Ou melhor, quando abriu os seus olhos pela manhã, a primeira pessoa que você cumprimentava era o amado e querido Espírito Santo. Deus, Ele não quer mais te perguntar e me perguntar, porque Ele sabe, Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe o que eu tenho que mudar e Ele sabe o que você tem que mudar, mas Ele quer que eu e você não ficamos mais escondidos atrás de árvores, conjecturando árvores em forma de pecados, de transgressões, de problemas. Foi por isso que ele pergunta para Adão: aonde estás, Adão? Adão, ele responde aonde está. Ele diz: ouvi o som do teu caminhar no jardim. Ouvi o som. Escuta, você conhece o Senhor Jesus, ou talvez você que não conhece ainda, Deus está te dando uma oportunidade através dessa mensagem de você conhecer Ele, de você aceitar como seu único e suficiente Salvador. Mas você que já conhece, Ele não quer que você escuta o som da manifestação da presença dEle. Ele quer que você, dentro de você, antes de você escutar, se manifeste o que está dentro de você, o Espírito da verdade. O Espírito Santo. Era isso que ele estava falando, dizendo para Adão e Eva: Adão e Eva, onde vocês estão? Eu não estou mais sentindo vocês pelo que vocês fizeram. Sabe, somente Deus tem poder através do seu Filho Jesus de perdoar pecados. Somente Ele. E sabe quando Ele nos perdoa os pecados? Quando Ele faz o ato na cruz do Calvário. Ele olha para mim e para você dizendo: olha, eu fiz, eu cumpri. Eu morri e paguei o preço por você. E paguei o preço por mim. Então vá, mas não peques mais. Deus, Ele conhece quem usa e quem não usa máscaras. Deus sabe do meu deitar, do meu levantar. Deus sabe da tua vida e da minha vida. Mas Ele quer saber: você vai continuar vivendo atrás de árvores, de situações, de pecados, ou você vai continuar com aquela mesma intimidade que você tinha outrora lá com o Senhor, aonde Ele descia do alto sublime trono, nas suas orações você sentia uma presença inabalável, aonde você poderia estar passando dificuldades financeiras, passando lutas, enfermidades, mas mesmo assim você sabia que a presença dele estava contigo. É uma pergunta que ecoa no coração de muitas pessoas: aonde estás? Sabe aonde que o Senhor quer que eu e você estejamos? No centro da vontade de Deus. Para Ele, através do Paracleto, o Espírito Santo, nos conduzir. Nos conduzir. Nós somos falhos, eu vou repetir isso, nós somos pecadores, mas porém teremos que ser pecadores arrependidos. E arrependimento não é remorso, arrependimento é metanoia, transformação de mente, transformação de vida, transformação de caráter. Então, antes de você ouvir a voz do Senhor, você começa a sentir Ele dentro de você.
E quando você sente o Senhor, a manifestação dele vai para o exterior e as pessoas verão a diferença daqueles que servem e não servem a Deus. Eu acho lindo da parte de Jesus que mesmo eu e você pecando e errando, Ele não desiste de nós. Ele insiste, Ele persiste, Ele vai, Ele pergunta. Ele não deixa nós. Então não deixe Jesus, não troque Jesus por migalhas que o mundo está oferecendo, por bagatelas que o mundo está oferecendo, por prazeres que o mundo está oferecendo. Não troque Ele, porque se você trocar, Ele vai continuar perguntando onde estás, mesmo Ele sabendo onde você está, mas Ele não está te sentindo. Que você possa guardar esta palavra, talvez de confronto, como Deus tem me confrontado nessa madrugada. Talvez de despertamento, como Deus também tem me despertado através dessa palavra na madrugada. Mas que você possa guardar no seu coração, como diz o salmista, para não pecar contra o Senhor. Um grande abraço do seu amigo pastor José Biratã. Que Deus abençoe o seu início de manhã. E se você tiver tempo, abençoe outras pessoas que talvez estejam escondidas da presença de Deus, para ele ser despertado, porque um dia o Senhor voltará e não tardará. Um grande abraço do seu amigo pastor José Ubiratã. Fique na paz dele.